Olá, eu sou Antônio Benedito, da Absolive Consultoria. Temos conversado em outros vídeos sobre a gestão do capital de giro e alguns problemas interessantes e importantes que ocorrem. Em vídeos anteriores, discutimos como prazos, estoques, crescimento operacional, aumento de vendas, podem influenciar a necessidade de capital de giro, precisando ser administrados, planejados. Nesse vídeo, nós vamos abordar como estimar essa necessidade de capital de giro. O que podemos medir? O que procuramos medir? Procuramos medir a necessidade de capital de giro como relacionada aos recursos investidos em estoques, em contas a receber, o financiamento aos clientes, aos recursos que a empresa precisa aplicar, então, para se administrar, enquanto espera o recebimento das suas vendas, né? Nesse período do ciclo financeiro, entre o pagamento das compras até o recebimento das vendas. Nesse contexto, 4 elementos principais a serem considerados. A gente tem que pensar nos valores a receber de clientes, nos estoques, nas obrigações de pagamentos aos fornecedores e na manutenção de um caixa mínimo operacional para que a empresa possa pagar as suas contas. Enquanto valores a receber, caixa, estoques, representam aplicações de recursos, os valores a pagar, o passivo, né? Então, essas obrigações de pagamentos futuros para com fornecedores funcionam como fontes de financiamento para o capital de giro, nessas operações de curto prazo. Então, existe aí uma importante variável oculta, que é o tempo, que tem um papel nessa história, o papel do tempo. Porque entre o pagamento aos fornecedores e o recebimento aos clientes, existe esse prazo sobre o qual a gente já falou, né, que é o ciclo financeiro. Nesse intervalo entre o pagamento e o recebimento, a empresa vai precisar pagar suas contas, impostos, salários, energia, né? Tem as despesas operacionais que a empresa vai ter que pagar. Então é importante considerar que nesse intervalo os recursos permanecem aplicados na operação. De forma geral, né, o que as empresas gostariam, todo mundo gostaria, é de empurrar o mais para frente possível os pagamentos e trazer mais perto do momento atual os recebimentos. Então, encurtar prazo fornecido aos clientes e aumentar o prazo negociado com os fornecedores. Obviamente, isso se dá num contexto prático, operacional, onde existe a realidade do negócio e, apesar desse ser o objetivo, não necessariamente a empresa vai conseguir os melhores prazos, as melhores situações. Mas, de qualquer maneira, né, nesse período ela está mantendo um caixa para poder pagar suas contas, e quanto maior esse ciclo, quer dizer, ela comprou, o material ficou estocado, aí deu um prazão para receber e de repente tem um prazo pequeno para pagar. Então, quanto maior esse ciclo financeiro, quanto maior esse ciclo operacional, maior a sua necessidade de capital de giro. Uma estimativa operacional desse capital de giro pode ser obtida se a gente considerar o montante a ser aplicado em estoques, o montante a ser aplicado na manutenção de valores a receber, se a gente considerar o caixa mínimo que precisa ser mantido nesse período de duração do ciclo financeiro, e se a gente considerar fornecedores, os prazos, né, os valores a pagar, os prazos obtidos para pagamento, como fonte de financiamento para o nosso capital de giro. Aí nós poderemos calcular o volume de recursos que a empresa vai precisar manter para financiar suas atividades, comprar, produzir, vender, comprar, produzir, vender. Em conclusão, compreender essa estimativa e o tempo envolvido no ciclo financeiro pode ajudar a aliviar as decisões operacionais da empresa sobre caixa,
né, e a sua necessidade de capital de giro. Nos próximos vídeos a gente vai discutir como utilizar essa informação, porque no fundo, manutenção de estoques, contas a receber, tem por trás decisões gerenciais, né, sobre estratégias para aumento de vendas, dias de venda a ser mantidos em estoque, dias de produção a serem mantidos em estoque, tem política de estocagem, tem política de financiamento aos clientes, por trás dessas decisões. De posse disso, a gente consegue estimar necessidade de capital de giro, necessidade de caixa a ser mantido, né, em diferentes cenários. Obrigado por assistir e até a próxima.